Oi, oitavo ano, tudo bom, turminha? Saudade de vocês, viu? Acredito que logo, logo nós poderemos nos ver, né? Não vai demorar muito para essas aulas presenciais retornarem, se Deus quiser. Mas enquanto isso, nós temos que seguir por aqui. Esse aqui é o primeiro vídeo do ano e eu resolvi gravá-lo para tirar algumas dúvidas que eu acredito que vão surgir em algumas questões. Combinado? Primeira informação que vocês têm que ter, pessoal, essa atividade é a respeito do texto da aula passada, do texto que está lá na atividade do dia 15, né, da aula 4. Então, para fazer os exercícios aqui, vocês terão que abrir a aula do dia 15, porque vocês vão ter que procurar lá no texto, naquele mito do Perseu e da Medusa, para poder responder. Porque vocês leram, mas algumas informações a gente perde, né? Tem que ler novamente para recordar. Então, vamos lá. Sobre a questão número 1, eu acredito que está tranquila. Não tenho muito o que explicar por aqui. Acredito que vocês vão conseguir fazer numa boa. A questão número 2, também, super tranquilinha. Olha que ela diz, né? Identifique no texto outro trecho. Tá vendo como vocês vão ter que abrir a atividade da aula passada para poder responder a questão? Aqui na número 2 já tem que fazer isso. Bom, aí vem aqui, né? Essa parte é para a gente recordar. Vocês sabem, nós já estudamos desde o 6º ano, a gente vem estudando os elementos, os momentos da narrativa. Então, aqui nós temos os elementos que não podem faltar em um texto narrativo, certo? E este exercício aqui, né, que eu tenho um pouquinho de medo que vocês fiquem em dúvida de como é para resolver. Então, ele diz, volte ao texto Perseu e Medusa e copie um exemplo, basta, tá bom, pessoal? Da presença de cada um desses elementos. Então, o primeiro elemento que a narrativa tem é isso aqui, ó, personagem, né? Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas a atividade seguiu essa ordem de apresentação aqui de cima, olha. Então, pensando nos personagens, porque toda narrativa precisa de personagem, vocês vão voltar lá no texto e copiar um trechinho. Às vezes, não vai ser apenas uma palavra. Talvez vocês vão ter que copiar um trechinho da frase, combinado? Então, vocês vão procurar lá no texto uma parte que fala, né, que aparece personagem, só que tem que ser esse tipo de personagem aqui, olha. Deuses que interferem na ação da narrativa. Então, deuses que apareceram lá no texto, que fizeram algo, e isso que eles fizeram acabaram interferindo ali nos acontecimentos da narrativa. Então, voltem lá e procurem um trechinho, um pedacinho que apareça essa informação aqui. Eu preciso desse tipo de personagem, deuses que interferem na ação da narrativa. Tem mais. Falando em personagens, agora vocês vão pegar lá no texto um trechinho que aparece alguma informação sobre um semideus, né? Aqui está no plural, semideuses. O que são semideuses? É quando, né, são filhos da união entre deuses e mortais. Lá no texto, olha a dica, se eu não me engano, no início, tem um trechinho que lá tem uma informação de que um dos personagens é um semideus. Então, copia aqui, como que é aquela frase que mostra que existe um semideus, porque ele é filho de um mortal com um deus, tá bom? No texto também tem personagens lá, que são reis, rainhas, acho que não sei bem se tem rainha, não me lembro bem, mas rei eu sei que tem, hein? Então, volta lá, copia um trechinho de nada. Às vezes é um pedacinho da frase, às vezes 2, 3 palavrinhas apenas, tá bom? E ainda sobre personagens, um trechinho que tenha o herói que vence todos
os obstáculos em defesa do bem comum. Então, olha só, hein, gente? Só tratando dessa parte de personagens, tem 4 itens aqui para vocês buscarem lá no texto. Agora vem para a parte das ações, quer dizer, o enredo, os acontecimentos. Vocês vão procurar um trechinho em que mostra o enfrentamento de perigos que envolvem gigantes, monstros ou seres sobrenaturais. Coloca aqui. Quanto ao espaço, todo mundo lembra o que é espaço? Espaço é o lugar. Então, lá no texto, trechos que mostrem que existem espaços que são grandiosos, né? Ou então constante mudança de cenários, ou seja, num momento a narrativa está acontecendo em um lugar, depois em outro, depois em outro. Isso acontece nesse texto, né? Os acontecimentos não acontecem em um único lugar. Eles mudam a vários lugares. Então, vocês vão citar aqui para mim quais são os lugares que essa história, que esse mito acontece. Informação agora sobre o tempo. Aqui vocês vão encontrar palavras que mostram que é um tempo indeterminado, pertencente ao passado. Né? Nos contos de fadas, por exemplo, aparece lá, era uma vez. O era uma vez é uma expressão que mostra um tempo indeterminado. E nesse texto, tem palavras que mostram, tá bom? Esse tempo. E o narrador? Aqui ele já está falando que é um narrador observador que não participa dos fatos. Então, procure um trechinho que mostra que o narrador é justamente esse, tá bom? É assim que é para ser feito esse exercício. Essa parte agora dos momentos, né? O exercício de cima era a respeito dos elementos da narrativa. Agora são os momentos. A narrativa tem 4 momentos: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Vocês vão ler aqui com calma, né? E aqui vai explicar que o texto, ele, apesar dele ter um episódio que é mais importante, que é o da Medusa, mas ele não fala, ele não trata apenas do episódio da Medusa. Ele começa, olha só, no primeiro parágrafo, ele trata do episódio da Arca. Então, vocês vão observar apenas o primeiro parágrafo. O que está de azul já está pronto, você só tem que continuar. Então, lá no primeiro parágrafo, qual que é a situação inicial? O nascimento do Perseu, ó. Qual que é o conflito que surgiu nesse primeiro parágrafo, que é esse primeiro episódio? O avô do Perseu, né? O avô quer se livrar do neto por causa de uma profecia. Continuando no primeiro parágrafo, qual foi o momento do clímax e qual que é o desfecho? Então, fiquem atentos, isso é só do primeiro parágrafo, não é para considerar a história inteira. Até porque, observando essas tabelas, vocês vão ver, ó, que tem 3 situações iniciais, 1, 2, 3. Tem 3 conflitos, tá vendo? Porque essa história ela foi dividida em episódios. A mesma história tem pelo menos 3 episódios. Depois, vocês vão para o episódio de Medusa. Aí, vocês vão ter que observar apenas o segundo e o terceiro parágrafos. E fazer igual o primeiro, tá bom? E preenchendo o que falta, ó. Tem 2 que já vieram prontos. Esse aqui, ó, ele pôs, né, a situação inicial e o clímax. Então, vocês vão descobrir qual é o conflito e qual é o desfecho. E o último episódio, que é o episódio de Atlas, ele vai do 4º ao 10º parágrafo. Esse aqui, ele preencheu só o desfecho. Então, volta lá no 4º parágrafo e descobre qual que é a situação inicial. Aí, vocês vão ter que ler novamente, do 4º ao 10º parágrafo, para responder. Tá bom, queridos? Então, é isso que vocês têm que resolver hoje, tá?
Vocês já sabem como me enviar a atividade. Quem conseguir editar esse arquivo, excelente! Quem preferir abrir um novo e colocar apenas as respostas, também pode, tá? Na hora de fazer esse exercício, por exemplo, vocês não precisarão construir tabelas. Só escreve episódio da Arca, o clímax e o desfecho. Clímax, 2 pontinhos, põe na frente. Desfecho, põe na frente. Não precisa nem copiar o que já está feito, tá bom? Hora que for para o segundo, episódio de Medusa, coloca o conflito e o desfecho. Combinado? E isso para quem cria um novo documento. Agora, quem consegue digitar nesse aqui mesmo, maravilha. Então, é isso. Um beijo, meus amores.